Muito boa tarde, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma nota prévia para a questão das freguesias. Ouvimos a Sra. Ministra recentemente a anunciar que iria trabalhar os critérios para a criação, fusão e agregação de freguesias. Anunciou-nos agora, para muito breve, uma proposta de lei nesse sentido. Eu gostaria que, naturalmente, fazer aqui uma resenha do seguinte. Lá atrás, num tempo que muitos querem apegar, o Partido Socialista inscreveu no memorando de entendimento a extinção de autarquias. Isso veio a concretizar-se numa reforma de 2013. Contra esta reforma esteve o Partido Socialista em primeira linha e os partidos de esquerda que se insurgiram. Passaram 5 anos e nós ouvimos aquilo que a Sra. Ministra hoje aqui anunciou, que é, vamos ver os critérios, vamos ver os princípios, e houve precipitadamente uma proposta de lei que foi chumbada quase liminarmente, porque nem deu entrada no Parlamento, quer pela ANAF, quer pela Associação Nacional de Municípios. Importa também dizer que, relativamente a esta matéria, a Sra. Ministra agora não disse uma única data, ou não se comprometeu com uma única data. Seria importante dizer que isto é uma promessa eleitoral do Partido Socialista do governo anterior e nós gostaríamos de saber, para não estarmos a perguntar na próxima audição, se a Sra. Ministra, com isto que adiantou, vamos ter uma data concreta, por exemplo, se temos este processo a tempo de haver eleições com novas freguesias em 2021. Esta é uma proposta concreta ou é uma pergunta concreta que gostaria de deixar. Depois, relativamente ao processo de descentralização, a questão da Sra. Ministra, confesso que parece corresponder à abelha máxima de se dizer uma coisa e o seu contrário com a igual convicção. Até porque, há uma semana atrás, como disse a colega Isaura Moraes, era o sucesso, a recusa de qualquer crítica e agora, com toda a naturalidade, anuncia-se um adiamento para o primeiro trimestre de 2022. Eu gostava de dizer que a Sra. Ministra, em sede de Orçamento de Estado, não disse eu vou para um roteiro e não vou comprometer com soluções fechadas. Eu vou lembrar, letra por letra, o que disse. No dia 17 de janeiro, a Sra. Ministra disse o processo de descentralização não é para suspender, não é para adiar e não é para parar. E eu gostava de dizer que a Sra. Ministra, quando fala na educação, na saúde e na ação social, não é, como disse o Sr. Deputado António Gameiro, um acerto de calendário, também não é um retoque pontual, como a Sra. Ministra disse, mas eu digo que isto é a fatia mais importante de todo o processo de descentralização. Eu estou numa autarquia que vai duplicar o número de funcionários. A Sra. Ministra imagina o impacto orçamental que isto vai ter em municípios desta dimensão. Portanto, e quero dizer que nesse município, o PS, PSD, recusaram todas as transferências, precisamente porque o processo está a correr mal. Eu confesso que a Sra. Ministra aqui dizer que foi um processo muito bem conseguido, que foi o que afirmou aqui, é dizer o contrário do que aconteceu. Eu lembrava o seguinte, os municípios tinham que se pronunciar até 15 de setembro de 2018. Passaram, neste momento, 16 meses depois, e menos de um ano, porque no fundo faltam uns meses para a imposição da universalização de transferências, a Sra. Ministra anuncia que vamos adiar. Pergunto eu, e se voltarmos a ter um governo que vai falhar na legislação ou no compromisso deste adiamento? O que é que vai acontecer? Por outro lado, dizer que o PSD, neste caso até tem toda a legitimidade, porque o PSD fez um acordo com o Governo em 2018, o Governo falhou novamente no seu processo de descentralização, imposto a si próprio que estaria concluído nas eleições autárquicas de 2017, até com a eleição para as CCDRs, para as áreas metropolitanas, e foi o PSD que, em abril de 2018, com um grande sentido de Estado, assinou um acordo conformador de um conjunto de coisas. Eu quero aqui lembrar que o PSD cumpriu integralmente com a sua função de oposição. O Governo fez o pleno e falhou em tudo. Olha, falhou o prazo de legislar os diplomas sectoriais, que eram 23, ainda há 2 por legislar, falhou o gradualismo, só um minuto, era só mais um minuto, falhou o gradualismo e falhou também os envelopes financeiros. Pergunta à Sra. Ministra o seguinte, que ficou por responder, qual é o valor de fundo da descentralização?
porque é que ainda não reuniu a Comissão Independente? Pelos vistos, a Sra. Ministra não deu resposta a isto. Queríamos também saber que se as competências são para ser graduais, se haverá outra vez pronúncia dos municípios para poder aceitar ou não aceitar em 2020 e 2021. As competências relativas à educação serão ou não serão transferidas a meio do ano escolar. Este ano e no próximo ano, as autarquias vão ter que se pronunciar ou não sobre esta aceitação. E sabe dizer-nos, por exemplo, quantos municípios já tinham aceitado as competências das áreas mais sensíveis, educação e saúde, que agora há dia. Porque a Sra. Ministra avançou o número de 90, mas aquilo que nós sabemos é de onde é que sai o dinheiro. E o dinheiro que neste momento deveria sair só tem um instrumento, que é o Fundo de Descentralização. E, portanto, aquilo que nós sabemos é que está dotado para esse fundo, corresponde a 200 milhões, que é para os programas que já existiam, os contratos de programa que já existiam anteriormente. Tem que concluir. Obrigado.